Bom, temos aqui uma breve explicação, né? Que este mundo ali, por causa da existência da magia, deu origem a inúmeros monstros, covens demoníacos. E também por causa da existência da magia, né? Surgiram os chamados despertados ali com poderes especiais. E ali em frente ao Belfegor, o rei demônio de classe SSS dos cinco elementos, se encontra ali a equipe mais forte do mundo, conhecidos mais como o Esquadrão Divino. E este é o nosso prota, seu nome é Barry, e esse é o seu 10º ano liderando a equipe mais forte do mundo. E nesse momento ali, o rei demônio Belfegor lança um rugido lançando inúmeras criaturas de frente com a equipe mais forte do mundo. E a missão deles ali é eliminar covis demoníacos em nome da mais alta autoridade daquele mundo conhecido como Deus. Então o Barry manda seu esquadrão divino ali iniciar a operação. E esse já é o seu 10º covil de alto nível que eles enfrentam. E essa é uma das membros do esquadrão divino, Riley, classe L, a assassina relâmpago, né, que tem belos ali, fala entendido capitão. E essa missão deles foi classificada ali como uma purificação de classe L. E nesse momento temos mais um membro do esquadrão divino, o Han Xiaolin, classe L, um mago da nuvem, lançando ali sua magia mundo glacial, uma espécie de magia de gelo ali. E o nosso prota ele parte ali pra cima. E tem uma bela explicação, né? Que a classe L é o nível mais alto de dificuldade desse mundo. E o nosso prota dando um salto em direção ao Belfegor. Temos ali mais um membro lançando uma magia chamada Chuva Estelar. E esse também é do Esquadrão Divino suporte chamado Lucien, classe L, o Maestro Estelar. Lançando ali uma magia de buff, aprimorando a força do nosso prota em mais 200%, a velocidade mais 100, e nosso prota ativa ali a gravidade ampliada mais 100 vezes. E em seguida ali ativa ali uma técnica chamada aniquilação dos 10 domínios, ali partida ali o Belfegor ao meio assim, concluindo ali, né, a missão. E esse é o comandante do Esquadrão Divino, Guerreiro de Núcleo Barry, o espadachim sagrado classe L. E com esse desfecho ali, o Rei Demônio classe SS, Belfegor, foi eliminado pela equipe mais forte do mundo. E nosso prota inicia seus pensamentos falando que depois dessa missão, com certeza ele vai tirar férias. Bom, depois disso, o Shaolin ali, né, disse que terminou rápido demais, nem deu pro cheiro ali se despreguiçando. E a nossa amigona ali disse que daqui a pouco vai ajudar ele ali a encontrar um covil ali para eles brincar. E o nosso querido Lucien ali, nosso mago ali de suporte, disse que essa missão era prioridade máxima, porque mandaram até a equipe inteira deles, né, para essa missão. E ele pergunta ali pro Barry porque essa missão não foi fácil demais. E o nosso prota limpa sua espada ali, dizendo que a informação ali dizia que o Rei Demônio era especial, com 5 elementos, e tinha ali uma habilidade secreta, que não foi mostrada, né, até então. E nisso, nossa querida amigona chega ali atrás do nosso prota, perguntando: ei, capitão, depois dessa missão a gente não vai tirar aquelas férias, só eu e você? E nosso prota ali, bem envergonhado ali, né? Diz que é pra estar todos juntos no mesmo lugar de sempre, na capital real ali. E a nossa menina ali diz, né, que errou o ataque surpresa de novo. E o nosso meninozinho ali, o Xalin, falando que ele não entende nada mesmo de mulher, cara. E o nosso prota ele pergunta se ele não vai vir com a gente. Esse ele é aquele cara que apareceu ali na equipe mais forte do mundo, que até agora eu não vi ele. E o Lucien disse ali que ele iria cuidar dos restos e nem apareceu na hora pra lutar ali com o Belfegor. E a nossa amigona ali disse que ele enrola como sempre, né? E você sabe como é que ele é, né? Daquele jeitinho. E o nosso garotinho ali fala que ele é mestre de enrolar, então não deve ter acontecido nada. E nesse momento ele vemos passos em direção à equipe mais forte do mundo ali, né? E nesse momento esse tal último membro disse que, com um tom sério, que a missão de purificação está prestes a se ativar, fazendo ali um tipo de magia bem sinistra ali, e fala ali ativar, e nesse momento, de espanto, o nosso querido amiguinho ali, cara, leva um headshot na cabeça. Todo mundo ali fica surpreso, né, em choque. O Barry olha pro chão gritando. A nossa amigona, o Lucien ali, ficam em choque que o Shailin ali caiu no chão, já praticamente sem vida, né? E esse cara ele continua dizendo, né, que essa é a real missão que Deus o confiou. E nesse momento ali, o corpo do Prota, ele parece que não consegue mais se mexer, tá um tipo de magia de paralisia. E temos a explicação desse cara que durante todo o mês passado, seu café, sua comida, todas as suas refeições ali foram envenenadas ali por um pó paralisante, até chegar o grande dia ali, né? Então ele lança ali uma magia ali de espécie de árvores ali, né? Chamada Florescer do Túmulo Proibido. E ele diz que tudo isso foi para matar todos eles. E ele continua dizendo que tinha que ter certeza que ia dar certo, que tudo tinha que sair perfeito
feito. E todos ali estão amarrados por aquelas vinhas ali. O nosso prota diz: que caralhos que esse cara tá fazendo, cara? Você ficou maluco? E a nossa menina ali dizendo o que ele está fazendo ali, né? E continua apertando cada vez mais e o efeito faz o inimigo ali desmaiar ou perder toda a defesa por um tempo, né? Essa magia é roubada. E ele continua dizendo que essa vontade de Deus, a missão de purificação classe L, é eliminar todos vocês. Então ele continua apertando cada vez mais e a Riley ali quase morrendo ali, né? Apertada ali, o Lucien também. O nosso prota começa a gritar por eles. E nesse momento ali, esse cara ali lança 2 chicotes ali de árvores ali. Chicote não, né? Porque simplesmente o cara fez 2 buracos ali nos nossos meninos. Na querida Hayley e no querido Lucien ali. Encerrando a vida deles. E nosso proto gritando desesperado. Por quê? Por que ele precisa matar eles? O esquadrão de vida nunca passou dos limites. E o prota começa a gritar qual Deus, com que direito, e com mais raiva ele pergunta por que fariam isso com a gente. E ele continua caminhando em direção ao prota e fala ali: velho capitão, como você é ingênuo, e simplesmente desaparece, atravessando o prota e só fala que Deus quer vocês mortos. Precisa mesmo de algum motivo? E o prota ali, né, morrendo ali, diz que nós não éramos companheiros há mais de 10 anos juntos, eles caçam ali demônios, covis demoníacos, e ele continua rindo, companheiros, família, e ele diz: você não entendeu nada mesmo, né? E ele continua dizendo que essa foi a missão que ele recebeu. No dia que eles se conheceram, Deus já estava mexendo as peças. E o nosso prota ele cai de joelhos no chão, e ele continua dizendo que eles foram apenas peões. E continua dizendo que fingiu esse tempo todo só para ganhar a confiança deles e aponta ali o seu dedinho para a cabeça do prota, ativando a sua magia e diz ali que achou também bem nojento ter companheiros como vocês e dá-lhe um headshot na cabeça do nosso prota. E assim, dia 22 de maio de 2125 é confirmada a morte de todos os membros. Na missão de purificação de classe L concluída, a equipe mais forte do mundo foi eliminada. E esse cara ali, que não disseram o nome dele ainda, disse que finalmente pode tirar aquelas férias. E nesse momento, o nosso prota ali, indo em direção à escuridão, alguém chama por ele ali falando: ei, vamos fazer um acordo? E nesse momento ali, o prota se encontra em um lugar bem escuro, rodeado de correntes negras ali, e aparece ali um ser misterioso envolto de sombras ali, falando: ei, bonitão. E o nosso prota vê aquela aura, 5 elementos, e ele pergunta se ele não é o Belfegor, você não tinha morrido? E o Belfegor ali coçando ali sua orelha falando: por favor, né, um rei demônio de classe SSS não seria morto assim tão fácil, né? E ele diz ali que ali é o seu espaço espiritual. E ele diz ali que o covil chamado ali Reino de Nai é toda a sua essência vital. E ele fala ali: bom, chega de papo, né? E ele diz que consegue sentir o ódio do nosso prota. E ele diz que queria fazer um acordo com o nosso menino. E ele diz ali que sua habilidade secreta ali se chama Retorno da Vida. Oh, meu Deus do céu. E ele diz que ela permite ali que ele volte ao passado ali, né? Dando a chance do Prota ele corrigir tudo o que aconteceu. E é claro, ele pergunta ali pro Prota se ele quer isso, não quer? E o nosso Prota para pensar no momento ali, né, na sua equipe, todos ali que foram mortos ali brutalmente, e diz que com certeza irá matar aquele filho da, né, PT, e todos aqueles deuses sentados em seus tronos irão também, né, e de Vasco. E o Belfegor ali dá um sorrisinho e diz ali que sua resposta não o surpreende, então já basta. E ele fala ali que vai dar uma ajudinha, entregando ali uma espécie de coração, falando um presente de boas-vindas ali pra você. E claro, né, nosso prota sabe que, como é um demônio, né, ele pergunta ali: bom, você quer fazer um acordo comigo? Então qual é o preço a se pagar? E o Belfegor ali dá um sorrisinho e não mostra ali o que aconteceu, né? Porque nesse exato momento, alguém está chamando ali pelo Barry para ele acordar, né? E nesse momento temos mais uma amigona ali falando para ele levantar logo. E esse é o ano de 2105, Reino Santo de Ri, o país vassalo de Jiang e a escola ali de despertados, ensino fundamental. E o nosso prota ali de espanto fala ali que realmente ele voltou. Bom, ele olha ali para suas mãos ali e percebe ali que voltou, né, no tempo, antes dele despertar. E nossa amigona ali continua repreendendo o nosso prota, né? Dizendo que já basta ele ficar fazendo piada na aula, agora tirar uma soneca já é sacanagem, né? E ela fala pra ele se levantar ali e ficar de pé lá no fundo da sala. E nosso prota ali, né, meio assustado ainda, fala: professor Wang. E nosso prota ali continua pensando que realmente voltou pra época do fundamental, hein? Nosso prota continua andando ali, pensando.
que realmente voltou por causa do poder ali do Belfegor. Ele diz ali que é inacreditável, já faz mais de 20 anos que ele não vê esses colegas de escola. E aquele dono ali da professora diz que vai continuar a aula e diz ali para todo mundo prestar bem atenção que ela vai dar uma breve explicação. E ela diz ali que nesse mundo existem 5 tipos de poderes elementais, sendo eles o raio, flor, nuvem, núcleo e estelar. E cada pessoa ali só pode conter um tipo de elemento em seu corpo, e ela dá uma breve explicação, né, como ela, por exemplo, que possui o elemento mais raro, o elemento nuvem, e dependendo ali de como o elemento se funde com o corpo, os poderes se dividem ali em 3 grandes categorias, tanto como combate, utilidade e especial, e com os 5 tipos de elementos ali combinados com diferentes funções, surgem várias classes distintas ali. Como exemplo, a guilda mais forte da escola é formada ali por um mago estelar, um guerreiro de nuvem, um bárbaro ali de núcleo e um assassino do trovão. Parecido ali com a equipe do nosso prota, né? E ela diz ali, né, que nessa escola, por eles terem se destacados ali entre bilhões de pessoas como os despertados em potencial, já estão muito acima ali da média. E nesse momento ali, né, temos um breve corte ali, já do lado de fora ali o prota à vista ali, digamos ali que figurantes não, né, tá mais pra farmadores de aura do prota, né, que o prota que vai sentar a paulada nesses caras aqui agora, né. E aquele cara ali continua falando ali que é um bando de fracassado ali que precisa de ajuda pra despertar. E pisa ali no nerdzinho de óculos ali, dizendo que tem coragem de ficar no nosso caminho, achando que são incríveis só porque vão despertar agora. Meu Deus do céu. E ele continua dizendo ali que diante de alguém como eu, uma classe desperta de qualidade vermelha rara, vocês sempre serão inferiores. E esse é o Hong Qixinging, sei lá o nome, classe E. Meu Deus, esse é fraco demais, pô. Assassino estelar de origem desconhecida, né? Por enquanto. E o nosso prota ali, avistando dessa situação, ele pensa, bom, valentão da escola, né? Como sempre. E o nosso prota, ele pensa que sempre tem alguém com esse tipo de índole que adora arrumar ali uma confusão. Será que o nosso prota vai farmar a aura aqui agora, né? Porque o cara tá parado ali, olha. Que isso? Aí a nossa amigona, nossa professora ali, né? Chega ali, dizendo ali pro Hong ali parar com isso, porque isso aqui é uma escola. Você tá aqui para aprender, não para roubar, né? Os seus colegas, queridos colegas. Ele vira ali em direção à professora e fala que ele que não emprestou atenção ali neles, que esbarrou neles ali, e disse que pegou ali para pagar um chás ali pros seus irmãos ali, que é o mínimo, não é mesmo? Balançando ali o dinheiro na cara da professora. E ele chega ali no ouvido da professora e diz que quer defender seu aluno? Se você não fosse tão gostoso, meu Deus, que é isso? Ele já teria mandado a professora ir embora. Com certeza, esse cara aqui é filho de algum diretor aqui, não é possível, cara. Olha o jeito que o cara falou com a professora, pô. A professora não liga muito, né? Agacha ali no chão ali, perguntando se o nosso queridinho de óculos ali está bem. E o cara ali sai rindo ali, igual um psicopata. E diz ali que vai deixar passar por consideração com a professora. E o nosso prota, ele tava ali parado ali, ele chega de frente ali com o prota, dá uma encarada, pega no ombro do prota ali e fala que tá olhando o que e manda o prota ali sair da frente ali, empurrando o prota ali. Dizendo que depois volta pra pegar o dinheiro desses viadinhos, que isso. Aí o nosso prota olhando ali aquela situação, né? Até agora não dizendo nada. A professora dando um carinhozinho ali no nosso menino. E o nosso prota ali pensa, né, que a professora Wang tem ali a língua afiada, né? Ela fala o que bem entender, mas tem ali o coração mole ali. E diz que na sua vida passada ela ajudou bastante ali. Depois que o nosso prota ali despertou na sua vida passada. Então nesse momento ele chegou ali, né, a vez da turma da nossa querida professora ali fazer os seus despertares, né? E ela chama ali sua turma para o processo de despertar. Falou ter calma para não causar muitos acidentes, né? E o nosso prota ele pensando ali com nós também, nós pensando juntos, existem 2 formas ali conhecidas de despertar. Uma é despertar natural, como aconteceu com o Hong Qiangjing, sei lá o nome daquele viadinho ali que apareceu ali causando problema. Geralmente ocorre ali quando as pessoas têm uma ótima constituição e talento, né, claro. Mas isso acontece sempre quando tem algum momento de emoção extrema e o despertar ali acontece por conta própria. E a outra forma é através da sala de espaço de despertar, um produto da inteligência de inúmeros cientistas que ao entrar lá dentro a adrenalina e as emoções da pessoa são intensificadas ali ao máximo, que induz ali um despertar ali em potencial, né, antes do tempo. Aí temos ali, né, um garoto ali explicando ali, mais ou menos, né, como funciona. Ele acaba de despertar ali como um mago de núcleo. E o nosso prota, ele continua pensando, né, que a cada pode despertar uma vez e é aleatoriamente. E é pra sempre, claro. O nosso menino, ele fica feliz, a professora, ele fala que muito bom. E chegou ali, né, a vez do nosso protinha entrar ali.
E ele diz ali que por causa disso, a troca de classe também é vista como a única chance de mudar o destino. A professora ele fala pra ele prestar bem atenção nas aulas e se concentre de verdade, entendeu? Aí o nosso prota ele B10 fala que pode deixar com ele, e ele entra ali dentro da sala e ele diz ali pra nós, né, que na sua vida passada despertou ali como um classe E guerreiro de núcleo, uma classe de qualidade poeira. Ele diz ali que sofreu muito bullying por causa disso, porque é a classe ali mais fraca, né? Só que mais tarde, ele ao atingir o nível S, despertou a forma mais rara ali, o guerreiro de núcleo, né? Aí o nosso prota ele pensativo pergunta aqui qual classe que será que ele vai despertar dessa vez, ou será a mesma, né? E nesse momento, o prota esperando ali acontecer alguma coisa, de repente ali aparece um erro detectado no sistema de despertar. E adivinha o que acontece? 5 elementos detectados. E o nosso professor lhe perguntando o que está acontecendo com o seu corpo, ele está com calor extremamente alto. E temos ali o sistema de despertar infinito ativado, né? E é claro, né, junto com a obra, né, o nome da obra é Despertar em Tempo Integral, então eu acho que faz sentido. Com isso, temos os sistemas mostrando ali, né, o elemento raio, o elemento flor, o elemento nuvem, o elemento núcleo, o elemento estelar. E o sistema avisa que, como o corpo do Prota ele possui os 5 tipos de elementos, sua classe inicial ali poderá ser escolhida livremente com qualquer elemento e profissão. E depois disso, quando um certo elemento lhe acumular o suficiente, ele poderá escolher uma nova profissão aleatória daquele elemento ou evoluir a atual. E o nosso prota ele fica espantado, né? Acúmulo e elementos, 5 elementos, na verdade. Ele pergunta se pode escolher sua profissão agora e também diz que poderá obter novas profissões no futuro, incluindo todas as qualidades de poeira, vagalume, abismo celestial e luz. Né? E temos várias cores aqui, sendo a verde a mais fraca, a azul a mediana, a vermelha a rara e a dourada ali sendo especial. E a bem rara ali, que é a cinza ali, pelo que parece, né? Dividida ali em cores. E o sistema avisa que, é exato, apenas a profissão inicial ali poderá ser escolhida e as próximas ali viram aleatórias. E temos um breve flashback, da onde o Belfegor ali entrega ali o seu coração ali, baseado ali nos 5 tipos ali de elementos ali. E o Prota pensa que então foi aquilo que ele o concedeu como um presente de boas-vindas ali, apertando seu peito. O poder do despertar infinito. Eita, nós. E o sistema avisa ali, né, que após escolher sua profissão, todas as barras elementais serão zeradas. Bom, o sistema avisa ali pra ele escolher com cautela e nosso prota só dá aquele sorrisinho básico, né? E os figuras ali da sala dele perguntam por que ele está demorando tanto lá dentro e ele finalmente sai ali. A professora vai em direção a ele e pergunta qual profissão que ele despertou. E nosso prota ali fala que vai ser uma decepção, então desculpe, porque ele despertou ali como um guerreiro de núcleo da pior profissão de qualidade verde. A professora ele baixa a cabeça e diz que entendeu, mas tudo bem, que mesmo profissões verdes já são incríveis, que produzem ali pessoas incríveis, então não é pra ele desistir e não vai ficar sozinho, que ela não vai abandonar ela. Ele, né, na verdade, que isso. E o prota ele diz que ela não precisa consolar ele, e ela fala ali que sabe que é uma sensação pode ser horrível, mas manda ele descansar, porque o despertar ali cansa bastante. E adivinha quem aparece ali rindo igual um maluco? E ele fala ali que essa foi boa, dizendo que é só se esforçar que o mundo vai te recompensar, aquele mesmo figuras ali que parece deveras importante. Ele diz ali que achava que a professora era uma pessoa séria, dizendo que discutir inútil foi esse? E ele diz ali que a professora sabe bem a verdade, que a realidade não é nada disso que ela diz. Qualidade de poeira quer dizer tudo nesse mundo. E ele fala ali pro Proto ali que ele está bem no fundo do poço. E ele diz ali mesmo que este mundo é assim mesmo, né? Que os deuses escolhem a dedo, eles escolhem os fortes e os fracos só servem para serem pisados. E o nosso Proto ele fica com raiva ali. Deuses? E a professora lhe pergunta o que ele está fazendo ali de novo. E ele continua dizendo, ele ignorando ali a professora, dizendo que a qualidade de poeira quer dizer tudo. E com certeza ele vai ficar na merda para sempre. E continua dizendo ali que porque essa sociedade sem força, sem origem, sem futuro, sempre na merda, abandonada pela justiça, os fortes ganham os melhores recursos e ficam cada vez mais fortes. E o momento em que uma classe de poeira desperta, o destino dele está selado com a classe mais fraca. Ele está destinado ali a ser o lixo entre os despertados. E ele continua rindo ali, ignorando completamente ali a professora, que mudar de vida com esforço. Gênio de classe de poeira, você acredita mesmo nessas merdas ali, rindo ali igual um maluco? E ele continua dizendo que isso é igual ao nascimento, o seu destino já está ali, definido para sempre. Ele continua dizendo que nessa escola os despertados é só um reflexo disso. E ele chega perto da professora e fala que isso não é verdade. E ele pergunta, você não acha isso certo? A professora, ele acha que ela tá classificada ali no nível mais baixo, né? Mas não tão baixo ali como o nosso querido Prota. E o cara ali que vai apanhar feio, que eu já esqueci o nome,
Diz ali que quem é da classe de poeira deveria era ficar em casa e parar de gastar recursos públicos. Quando ele ia atacar ali, o que parece ali ser... Ai, véi, meu Deus do céu, cara. É muito engraçado, velho, porque... Pera aí, eu fiquei perdido aqui. O nosso prato, ele pega ali o seu... Sei lá o que é aquele ali, dá uma espremida na cara do cara, velho. Só pra ele largar de ser besta. O cara ali não entende nada de pergunta que droga ali que o Proda tá fazendo ali. E o nosso menino só fala, cala a boca, seu bosta. Aí o cara começa a ringar o psicopata, falando, seu filho da né, PT ali, carregando um soco ali, chamando seu desgraçado ali. Ave Maria, velho, que isso. A professora droga, isso vai ser ruim. E ele manda ali o golpe chamado ali... Ai, golpe estelar perfurante, ataque básico ali do assassino estelar. Tem o poder ali de ataque aumentado. E ele fala, ele tá querendo morrer, seu merdinha. E vai em direção ao Prota, e o Prota só dá uma ativada ali na sua habilidade, ele dá um bloqueio ali insano. O cara fica sem entender porra nenhuma. E o Prota tá ali com a percepção da matéria, materializando ali uma espada ali, tacando esse figurante aí pra longe, lá pra posição do Judas ali, caindo igual bosta. E o cara ele pergunta o que porra que tá acontecendo aqui, velho. E os figurantes ali em choque, o que foi isso agora? O que tá acontecendo? E o Prota diz ele que essa foi a profissão que ele escolheu, guerreiro de núcleo, que já vem ali com uma espada leve, ataque mais 20, esquiva mais 20, e o Prota dá um sorrisinho e diz que tá acostumado com isso. E o mano ali levantando igual bosta, ele perguntando que o Prota teve sorte, cara. E ele continua xingando ali o Prota, que essa classe é lixo. A classe dele, que é de nível especial. Diz que vai acabar com esse cara aqui agora. E nossa professora ali fica em choque. E ela pensa ali que agora há pouco ali aquilo não foi sorte. Ele usou aquela técnica de elite exclusiva dos guerreiros. Percepção da matéria. Ela bloqueia ali o dano no momento do impacto e em 0,09 segundos mais rápido que a reação humana, ele reflete de volta o dano de volta do ataque recebido, percepção da matéria. E se o tempo for perfeito, anula 100% do dano e pode refletir todo o dano físico de volta ao início em 0,09 segundos. Essa habilidade se chama percepção da matéria, né, como dito. E ela continua pensando que meu professor não conseguiu dominar isso em 10 anos de treinamento. A professora, ele tá em choque ainda, né? E ela pergunta como que esse garoto que acabou de despertar tem isso. E como diabos ele conseguiu fazer aquilo. E é claro, né? Com essa tacada que ele levou, ele também materializa ali sua espadinha, perguntando se o Prota tá pronto pra morrer. E a sua classe ali de assassino estelar vem com a adaga de ataque mais 30 e velocidade mais 30. Ele continua gritando ali que ele é um lixo e vai fazer ele rastejar na frente de todo mundo. E o Prota ali continua pensando em escolher o que parecia ser a classe mais fraca. É claro que tinha um motivo, né? E o Prota continua pensando ali que definir o futuro, a vida ou a morte de alguém só pelo nascimento é um erro que vocês vão perceber anos depois, porque o Prota com certeza, né, virou o cara mais forte do mundo. E eles se preparam ali para lutar, e os figurantes perguntando se eles vão lutar mesmo. Cada um ativa ali sua habilidade. Eles continuam cochichando ali porque usar poderes ali em frente da escola pra duelar não é um crime ali. E tem gente olhando demais agora. E agora é explicado, o pai ali do Hong Xing, sei lá, figurante, é um figurão do governo e o tio dele é diretor da escola. É por isso que o cara tem essa marra toda, né, cara? E o Barry ali vem de família pobre e nenhuma influência. E quem tava falando isso aí é o nosso menininho de óculos. E ele balançando a cabeça, ele perguntando se ele vai cair nessa provocação e revidar aqui, porque pode ser expulso da escola na hora. E ele pergunta ali, professor, o que a gente vai fazer? E é claro, né, que a professora, sendo professora, pede ali que eles parem, porque eles podem ser companheiros de batalha no futuro, então não vale a pena duelar só por causa de uma besteirinha, né? E o mano ali, como o cara parece um psicopata doido, fala, que piada é essa? Esse desgraçado acabou de provocar na cara dura e você quer deixar isso por isso mesmo? E ele aponta sua adaga ali, dizendo que mesmo se o Prota ajoelhasse e implorasse agora, já seria tarde demais. Diz que vai mostrar a ele o abismo entre os escolhidos e os lixos. E rindo igual um maluco, o cara tá babando. É impossível de atravessar. E a professora pensa ali que isso é mesmo o motivo da diferença tão grande entre as qualidades. É porque o bônus de atributos são totalmente diferentes. Aí temos ali um painel ali, né, mostrando ali a força ali do Prota agora, né? Profissão ali guerreiro de núcleo, com a força ali em 53, vigor em 61, velocidade 41, sorte 26, poderes elementais 8, espírito 11, habilidades que o Prota possui no momento é bloqueio e impulso. E a professora continua pensando que na qualidade poeira que o Prota possui, o bônus é de 100%, ou seja, os valores permanecem como são. E a mesma profissão, na qualidade vagalume, recebe 150. E na abismo recebe ali 200%. E ali temos ali o painelzinho ali com os detalhes ali do nosso querido Hong ali, né? Nível 1, profissão ali dele
é assassino estelar, com bônus de atributos em 200%, com força ali 62, 22 de vigor, velocidade 75, sorte 21 e espírito ali em 10, né? Com vezes 2 ali em cada coisa. E seus poderes elementares ali são 10, espírito 10 e habilidades punhalada pelas costas e fúria. Não, esse cara aqui tá meio fraquinho, tá não? Ele se prepara ali com a sua posição, dizendo que irá mostrar o abismo entre eles. E nosso protagonista tá com cara de paisagem ali. E o Hong, ele ativa ali sua fúria, aumentando ali sua força ali em mais 32%, o que seu crítico ele aumenta em mais 20%, e o roubo de vida ele aumenta mais 15% ali. Ele parte em direção ali ao nosso querido Barry, e a professora ele pede pra ele tomar cuidado. E o Prota pensando ali que o ataque dele até que é rápido. E o cara ali falando ali que quer ver o Prota desviar disso aqui. E o Prota dá um sorrisinho e fala de desviar. Por que ele desviaria disso? E o Prota não tinha essa habilidade não. O cara ativa ali a Passo Fantasma ali. Que quando o impulso atinge 100%, ativa o efeito de teleporte. Que isso, cara? Tá muito roubado isso aqui, não? Capaz de atravessar qualquer objeto e obstáculos à frente. O Prota simplesmente some da frente do Hong ali. E o cara se pergunta quando que ele... E o cara já tá sangrando ali. O cara atravessou por dentro do cara, velho. Deu um dano ali cabuloso. O cara caiu no chão ali. Ainda bem que o Prota não matou, né? E o Prota pensando é onde você deveria estar. No lixo. Meu Deus, cara. O cara tá insano. Todo mundo se perguntando o que acabou de acontecer. Porque parece que o Hong ali caiu sozinho no chão. E todo mundo dizendo, ué, escorregou? O que é isso, cara? E o nosso menino de óculos ali rindo ali, ué, tropeçou sozinho. E a professora ali disse que não conseguiu nem entender direito o que aconteceu. E temos ali mais um personagem ali introduzido ali. Ela pensa ali que ele ativou a habilidade de impulso de guerreiro no exato momento em que ele atacou o Hong, ou em que o Hong atacou ele. E não foi só o impulso, né? A sua forma avançada Passo Fantasma ali atingiu ali com força total o nosso querido Hong ali que caiu igual bosta. E essa menina ali se pergunta como que ele fez isso. E o que que ele fez ali para ferir o seu adversário ali daquela forma brutal, né? Que o cara tá cuspindo ketchup ali até umas horas. E ela continua pensando ali que o Barry não só dominou as habilidades básicas do guerreiro de núcleo ali, assim que despertou e ainda aplicou elas ali perfeitamente em um combate real. E essa aqui é a representante da turma, Shirin, né? Mais uma personagem nos apresentada aí. E o nosso prota ali caminhando bem B10 ali, já humilhando o Hong, né? Porque o cara não deu nem pro cheiro, né? O cara nem atacou e os caras falam ali que vergonha pro cara, né, velho? E a menina continua pensando que ele evitou ali quebrar as regras da escola, porque basicamente o cara nem atacou, né? Que isso. E ela se pergunta ali o que aconteceu com ele, mano. E a experiência adquirida ali do nosso prota ali foi 50% de XP, com um progresso de nível ali de 1 para 50, já que isso, cara. E o acúmulo elemental ali do nosso prota, né, de elemento estelar, ao derrotar um inimigo ali, aumentou em 50 pontos. São 10 mil, né, para ele poder escolher nova classe. E o prota pensando ali, que como suspeitava, lutar usando a profissão rende experiência bem rápido. E derrotar um inimigo dá certos pontos de elementos ali. E o Mano Hong, ele, não sei como é que o cara tá vivo ainda, né? Diz ali que nem pense em fugir. Pega sua adaga ali e diz que nos seus pensamentos ali que vai matar o Proté agora. E alguém fala ali, chega. E os manem olham ali pra trás. E esse ali é o Hong Liang, diretor da escola de despertados. E claro, tio do querido Figuras ali, né? E ele diz ali que você não já passou vergonha o suficiente. E ele sangrando, ele pergunta, tio? E o Proto ele pensando, ele é o diretor da escola. O diretor diz ali que já que todo mundo já tá exausto com os despertares de hoje, então sem mais cenas. E diz que já que vocês terminaram aqui, vão descansar em casa. E conta ali pros seus pais qual profissão ali vocês despertaram. Nosso Proto é hora de ir pra casa. E o diretor dá uma encarada ali no Proto. Pergunta, e você não sabe que a escola ali tem regras rígidas? E o nosso prota acho que não tá nem entendendo o que tá acontecendo, que ele diz que acaba de regressar e levou um tempo pra reagir. E ele diz ali que já que voltou 20 anos no passado, isso quer dizer que todos eles estão vivos. E o diretor ali sem entender nada. E o prota continua pensando ali que no dia do despertar, 22 de maio de 2105, outra coisa também aconteceu. E o diretor lhe pergunta, ei, tá me escutando não, ô, miserinha? E o nosso prota lhe pergunta ali, se perguntando ali, como que ele foi esquecer disso? E diz que aquela coisa foi a mais importante. O diretor ali falando, ei, moleque, mano, sai correndo. Os caras não entenderam nada. O diretor fala pra nossa querida professora ali controlar o seu aluno e diz ali que vai fingir que nada aconteceu hoje. E a nossa professora ali pede desculpas por ele. E lá na sala do diretor, né, o Hong ele pergunta que droga é que aquele pirralho não tivesse dado sorte, eu teria amassado o moleque. E o diretor bate na mesa ali, besteiragem é essa aí, mano? Você sabe que aquele moleque ele fez com você? E claro, né, o cara não entendeu nada. E o diretor diz ali que no instante que ele se aproximou, né, daquela luta, ele ficou vendo, ativou ali uma habilidade avançada, o Passo Fantasma. E o mais impressionante ainda,
Antes de se mover naquela fração de segundo ali, mostra ali o que realmente aconteceu. O Prota bate ali com o punho ali da espada bem no pescoço do Prota, no ponto mais frágil ali do seu corpo. E o diretor diz ali que todo momento foi feito com só habilidades básicas de guerreiro. E ele continua dizendo, né, que mesmo com 15 anos de guerra nas costas, duvido que eu conseguiria usar tudo aquilo com tanta perfeição. Aí tá ali o mano ali, KO no chão, que isso. E o diretor diz que aquele cara não é nada do que você imaginava, não é? E nisso temos a cena do nosso Prota ele saindo correndo, pensando que tem algo que ele tem que fazer além da sua vingança. E o Prota suado ali com cara de preocupação e diz que isso, mesmo que isso me mate, ele diz que tem que impedir o que vai acontecer agora. Em frente àquele prédio, né, dia 5 de maio do ano de 2105, às 6 horas da tarde, o Prota acaba de chegar na sua casa e nesse momento o Prota se depara em lágrimas diante da sua mãe e ele diz que bom que ela ainda está viva. E na linguagem ali de sinais, né, ela diz ali que fez um macarrão preferido do nosso menino. E nosso menino ali se segurando pra não chorar. Diz que hoje ele queria comer peixe, que isso. E a nossa mãe do Prota ele fazendo mais alguns sinais ali, né? Fala que tá bom, que hoje ela preparou o macarrão apimentado dele. E ele fala ali que tá bom então vamos comer. Que ele já está morrendo de fome. E ela faz mais alguns sinais ali e diz que ele não tem jeito. Então ela vai lá comprar o seu peixe ali e ele diz ali que vai com ela e o cara ali que tá sentado ali no sofá diz que sua mãe pode ir sozinho, não pode? E ele fala ali qual é o seu problema, moleque? E ele fala ali, voltou para casa e nem vai cumprimentar seu pai? Hoje foi o dia de despertar, não foi? E ele chega perto ali do Prota ali e diz então, qual é a boa notícia? Ele pega uma cerveja ali na geladeira e esse é o Bai Lin Xing, nível 26, classe C. Profissão dele é guerreiro do raio. Bônus de atributo, 400%. E ele fala ali, voltei mais cedo do trabalho só pra comemorar com você. E o nosso Prota diz ali, que pena, porque ele não despertou hoje. Ele diz ali que não deu tempo e o processo de despertar demorou demais. E diz que ele não teve chance de despertar. E ele olhando ali com a cara séria pro nosso menino, diz, então por que você voltou tão cedo? E ele diz, o filho do grande lei despertou com uma classe de qualidade vagalume, tal pai, tal filho, dois inúteis. E ele fala como meu filho, no mínimo, tinha que despertar uma classe de qualidade abismo. E ele diz ali que na sua época, sem apoio nenhum, ele disse que despertou como abismo. E ele diz ali num tom com raiva ali que hoje ralou pra caramba pra sustentar e colocou tudo dele no Prota lá, ele que isso. Ele chega mais perto do Prota ali e fala, me diz, qual é a sua profissão? E o Prota com um tom mais sério ele diz que ele ainda não. E o cara simplesmente ele quebra a garrafa na cabeça do barril ali do nosso Prota. E ele com a cara séria ele diz, poeira, você finge estudar tão bem na escola e desperta uma profissão lixo de qualidade poeira? Você quer me passar vergonha, seu merda? E o Prota pensando ali fala que seu pai é um desperto e um homem violento que não sabe controlar nenhuma das suas emoções e dá-lhe uma bicuda na cabeça do nosso Prota. E ele diz ali que já faz tempo quase tinha esquecido do que aconteceu no seu dia de despertar, dia 22 de maio de 2105, na sua vida passada, quando seu pai descobriu que ele era um despertado de qualidade poeira. Ele achou que era uma vergonha, então começou a o espancar. E a sua mãe ali se colocou na frente para proteger ele como sempre. E naquela época, como o Prota era fraco demais e medroso, ele bateu na sua mãe até ele se acalmar. E naquele dia, ela teve sua perna quebrada e levou ali uma pancada na cabeça. Desde então, ela ficou com sequelas mentais. E o nosso Prota tá ali chorando ao lado da sua mãe. E ele continuou pensando que no momento que ele despertou como um guerreiro de nuke de classe E, ele escolheu essa profissão por causa de uma vantagem especial, mas ainda vai precisar esperar um pouco para usá-la. E ele manda ali o seu filho se levantar. E o Prota fala ali que ele é um profissional de classe C, de qualidade abismo, totalmente diferente do Hong Xian que ele espancou lá na escola. E diz ali que com certeza ele deve ter experiência de combate. E ele botando a mão ali na cabeça do seu filho, diz ele que ele estava completamente enganado. Nesse momento, não tem como, né, o Prota vencê-lo. E ele pega no cabelo dos Prota ali, do Prota, diz que nunca deveria ter deixado sua mãe dar a luz a esse merda. E nosso Prota pensando ali que tem que tirar sua mãe dessa casa o mais rápido possível. Enquanto isso, o pai do Prota ele tá praticamente espancando o nosso menino, ele dando vários socos. E ele pergunta ali o que ele precisa fazer pra sair dessa situação. E nesse momento sua mãe chega ali, deixando as sacolas cair no chão, vendo o seu marido ali espancando seu filho. E ele pergunta ali por que ela voltou tão cedo. E tá ali a mãe do Prota ali correndo ali pensando que não pode deixar ele passar fome. E ela chega ali espantada
E o pai do Prota ali caminhando em direção a ela pergunta ali, então, como você pode dar luz a um lixo como esse? Com expressões de extrema raiva, chega bem perto dela e temos um breve deslumbre aqui do passado, aonde tem alguém conversando dizendo que ouviu dizer que você foi o primeiro a avançar para uma classe verde. Ele continua falando que normalmente uma classe só pode entrar no estágio de avançado se for pelo menos classe azul. E continua falando ali por que você avançou tão cedo. E por cima foi direto da classe verde para a raríssima classe platina. E tem um cara ali na prisão fumando cigarrinho, dando aquele sorrisinho, perguntando ali por que você foi preso e por que você está aqui onde só os condenados à morte ficam. E tá ali o Prota ali, parece ali numa cela ali dizendo ele mereceu. Como ele pôde bater na minha mãe daquele jeito. E voltamos ao presente, com o nosso Prota ele ia levantar, então seu pai lhe dá um soco na cara do nosso menino, mandando ele ir pra longe. E nosso Prota pensando ali, né, despertos extremamente, podem usar vários níveis de habilidades e são muito fortes do que as pessoas comuns. Pessoas normais não aguentariam nem um décimo desse suco que nosso menino levou. E sua mãe ali vai em direção a ele. Como na sua vida passada, ela levanta a cabeça para proteger ali seu filho. Então ele fecha a porta ali e pergunta ali, isso vai me matar, fechando a porta. E falando, Huyan, que é a mãe do Prota, né? No dia em que ele soube ali que ela estava grávida de um menino, ele disse que tinha ficado tão feliz e achou que finalmente seria a chance de trazer a honra para a família Bai. E ele pegando a cadeira ali, dizendo que aqueles dois inúteis não conseguem ter filho homem, e arrastando a cadeira ele fala, mas eu consegui, Bailin, eu consegui. E ele chega bem perto dela ali e diz que a família Bai ainda depende de mim para brilhar de novo. E a mãe do Prota, ele já com medo, né? Bem assustada, ele fala, mas por quê? Por que ele despertou logo a pior classe de todos? Um inútil que nem consegue uma classe decente. E ele ali já estourado de raiva ali, levanta a cadeira, dizendo que isso tudo é culpa dela. Esses malditos genes defeituosos. E se prepara pra calha uma cadeirada na cabeça dela, mas o Prota ele ativa ali o passo fantasma, que quando a velocidade atinge 100%, ativa um efeito de teletransporte ali instantâneo, atravessando obstáculos ali à frente, né? Como sempre. E protege ali a sua mãe daquela cadeirada, lançando ali seu pai pra longe, e ele fala ali, não encosta na sua mãe. E o pai do Prota ali, né, falando, interessante. E a mãe do Prota ali não consegue falar, né? Tá bem assustada. E o pai do Prota ali, bom, você cresceu, né? Muito bem. Muito bom mesmo. E caminha ali em direção ao Prota. E o Prota pensando ali que vai levar um pouco de tempo. Ele diz que precisa segurar o mais rápido possível. Até eles chegarem. Eles quem, né? Então o pai do Prota simplesmente avança pra cima do Prota, pegando ali na sua espada. E o Prota, ele mesmo ativando ali sua percepção da matéria, o seu escudo ele é simplesmente quebrado e é acertado em cheio ali porque seu pai ele quebrou sua defesa ali. E o Prota pensa ali que a diferença de poder é bem absurda. E o Prota pensa ali que com certeza suas costelas estão quebradas depois desse golpe certeiro de seu pai ali, pai. E o pai do Prota ele parece que é um psicopata, né? Disse que, bom, essa é uma hora perfeita para desafiar seu pai. Seu pai ele ativa ali uma habilidade chamada Relâmpago Sombrio, que aumenta ali a sua velocidade de movimento e faz com que todos os seus ataques ali causem um efeito de choque. E a mãe do Prota bem assustada e nosso menino na frente da sua mãe ali, e seu pai psicopata rindo ali igual um coringa, dizendo ele tá com pressa demais. E o Prota ali tentando aguentar o máximo de socos possíveis. E o pai do Prota ali dizendo, bom, você tem coragem, né? Mas não adianta ficar aguentando todos esses ataques meus. Você tem uma classe tão fraca, é algo que você merecia ser espancado até a morte. E o nosso Prota pensando ali já exausto, né? Que nessa vida ele não vai deixar nenhuma tragédia se repetir novamente. O pai do Prota pega mais uma cadeira ali novamente, dessa vez parece uma cadeira de ferro, e diz ali pra ele não ficar se achando só porque despertou. E levantando a cadeira novamente em direção ali a eles ali. Sua mãe abraça seu filho e ele diz ali que vai ensinar quem é que manda aqui nessa casa. E nesse momento ali, alguém chega batendo na porta, dizendo para abrir essa porta aqui agora. E o pai do Prota ele já fica espantado, né? Dizendo quem é que chegou aqui para atrapalhar justo agora. E nosso Prota, ele finalmente eles chegaram. E o pai do Prota, ele abre a porta, ele perguntando quem é, que porra é essa? E o cara, ele pergunta que inferno de demora é essa para abrir essa porta? Está acontecendo alguma coisa dentro dessa casa? E esses são o vice-capitão da Força de Inspeção, Liang, classe A vermelha, sacerdote divino. E o mais pequenininho ali é o investigador da Força de Expedição, Shen Xiu, classe C azul, sacerdote divino. E o pai do Prota ele já fica um pouco assustado, né, perguntando o que o vice-capitão está fazendo na casa dele. E ele fala, né, que receberam uma denúncia de que o fugitivo Sinon foi visto nessa área.
e eles estão verificando de porta em porta se alguém viu algum suspeito por aqui. Bom, ele começa a rir ali, né? Dizendo que esse cara aparece todo dia na TV. E se visse, com certeza teria o denunciado. E tá ali o Prota ali, olhando ali pros caras ali, todo estrupiado. E o vice-capitão ali pergunta ali, espera aí, o que tá acontecendo ali com seu filho? Ele bota a mão ali no ombro do vice-capitão e diz que aquele idiota é muito desastrado ali. E mandou ele comprar uns legumes ali e ele caiu no caminho. Ô bagaceira. E ele fala ali que nem precisa se preocupar com uma besteirinha dessas, vice-capitão. E é claro, né, nosso menino só fala que não, foi ele que me bateu. E o pai do Prota já olha ali com ódio, dizendo esse miserável. Bom, antes de continuarmos aqui, né, temos ali uma breve explicação ali do avanço de classe, que um número bem pequeno ali de despertos podem desencadear um segundo despertar com base na sua profissão original, aumentando ali o seu poder de combate. Ah, tamo de volta aqui com essa obra insana, mas como aqui é sem enrolação, vamos dar-lhe, né? Lá no vídeo passado, naquele momento ali de confusão, acaba chegando ali dois agentes ali, procurando ali um foragido, e nisso eles veem aquela situação que se encontra o Prota e a mãe dele. Com isso, um dos agentes ali, né, pergunta o que tá acontecendo, você por acaso bateu no seu filho? E é claro, né, ele fala, não, isso é só uma brincadeira, ele caiu ali, né? Só que nisso, o nosso Protinha fala que foi ele sim, além de chutes e pá, várias pancadas nele. Com isso, ele dá aquela olhada pro seu filho, desgraçado, chamando seu filho ali de desgraçado. E nisso, no pensamento do nosso menino aqui, né, 18 minutos atrás, lá no andar de baixo, ele tá ali ligando ali, lá, né, pra a polícia desse mundo, dizendo que viu alguém bem parecido com um cartaz lá, né, porque antes dele subir pra casa da sua mamãe, ele deu uma ligada ali. Ele não esperava que a polícia chegasse tão rápido, né? Ainda bem que deu tempo suficiente de pegar ali o flagrante do pai do nosso menino, o espancando, né? Com isso, um dos agentes ali tá perguntando se isso realmente é verdade. E o pai do Prota ali coçando a cabeça, rapaz, como eu poderia machucar meu filhinho do coração, cara? Se é de partir, com certeza qualquer um, não? E nosso menino limpando o sangue ali, dizendo que com certeza ele o espancou. E se quiser, pode examinar meu corpo agora mesmo. E é claro, o agente olha ali pro Prota, o cara não, né? O pai do Prota ali, né? Porque eu não quero chamar o cara de pai, esse aqui não é pai, não. Dá aquela olhada de ódio e o nosso menino mede o argumento ali. Segundo o código ali desse mundo, se algum despertado representar alguma ameaça, ele tem que ser preso imediatamente ali na prisão dos despertados por pelo menos 15 dias. E como nosso menino ele foi pego ali em flagrante, os agentes ali se assustam, né? E nisso o pai do Prota dizendo, rapaz, você ficou maluco. Nisso o agente ele fala, rapaz, você tem direito de ficar calado, então venha em silêncio, por favor, né? Com isso, aquele molequinho ali, né? Parece um molequinho, pega o pai do Prota e o pai do Prota gritando de ódio, porra, seu moleque do cara. Rapaz, você tá lascado na minha mão. Me aguarde, barriga. E nisso temos um breve silêncio. A mãe do Prota ali olhando de fundo. Nisso nosso menino dá uma olhada pra trás. Fala, mãe. E nossa mamãe do Prota ali, cara, toda fofinha, abraça nosso menino. E nosso menino dizendo ali que tá tudo bem agora, né? E ela tentando falar, né? Mas ela não consegue. E nosso menino ali pensa que dessa vez ele conseguiu proteger sua mãe. Só que, né, ele só tem 15 dias pra ficar bastante forte. E ele fala pra ela ali não se preocupar, que a partir de agora ele nunca mais vai os incomodar. E nessa fala dele, né, lá nos pensamentos do nosso menino, ele tá dizendo que ainda bem que ele não percebeu que ele acabou pegando aquela chave, porque no momento que nosso menino tava enfrentando ali nosso querido papai, ele acaba pegando ali uma chave ali de um cofre, né, dele. Porque nesse cofre, o pai do Prota guarda alguma coisa que ele foi capaz de trair o seu próprio companheiro no passado por causa disso, hein? O que será isso? E é claro, né, que nisso o nosso menino já foi pro quarto do pai dele, vai escolher ali em algum lugar, né? E ele tá revirando ali as coisas ali, acha um cofre ali, né, claro. E o Prota pensando que quer saber o que foi que esse pai dele, né, fez pra subir de um classe E para um classe C rapidamente. Tem alguma coisa bem importante guardada, hein? E o nosso menino ali dizendo que ele só soube desse cofre quando seu pai tinha morrido anos depois. E nosso menino abrindo ali pensando que com certeza o que tiver aqui dentro ele será capaz de enfrentar ali um covil demoníaco sozinho no estado que ele tá, né? E essa coisa que nosso menino achou, na verdade, é uma espada ali, né? Por enquanto não temos os detalhes dela. Mas nisso que ele pega essa espada, já cortamos pro nosso menino indo enfrentar ali um covil demoníaco pra ele subir de nível, porque o cara tá com pressa, tá? E é claro, os únicos covis ali que nosso menino pode entrar é aqueles covis ali que estão ao redor da escola, né? Ou das escolas, né? Que são gerenciados por lá.
algum covil de nível maior, ele teria que estar em alguma guilda, né, pra isso. E nisso, nosso menino em frente ali a um covil oculto ali que ele conheceu na sua vida passada, que no momento ali ninguém sabe da existência desse covil. Literalmente, o nome do covil é Covil Oculto. E é claro que nos pensamentos do nosso menino só tá dizendo que ele precisa ficar bem mais forte. E é claro, né, um covil demoníaco ali é um lugar ali coberto pelos monstros, né, para pessoas ali ganhar ali suas experiências, o XP ali e aumentar seus poderes, né. Quanto mais baixo, menos experiência, quanto mais alto, mais experiência. Bom, enquanto isso ali, né, lá na sede de detenção da equipe de inspeção, tem vários policiais discutindo que dessa vez não conseguiram pegar o meliante, né? Que até o vice-capitão foi mobilizado. E eles perguntam, será que aquela ligação foi um alarme falso? Enquanto o pai do Prata tá lá atrás das grades lá. E um deles ali, né, falando se for real ou não, eles não podem baixar guardas contra esse cheão, né? Nisso, aqueles dois agentes ali, né, que pegaram o pai do Prota, dizendo ali que o seu capitão disse que vai voltar mais cedo dessa vez, né? O outro responde ali, né, que isso é algo que devemos discutir com ele também, né? Enquanto isso, o pai do Prota gritando ali, vice-capitão, por favor, me dá um desconto, cara. Foi a primeira vez que eu bati no meu filho, eu juro, não vai acontecer de novo. Não vai não, né? Beleza. Ele diz ali que ouviu dizer que sua esposa tá prestes a dar luz ali, né? Tem um amigo que garante ali um centro à disposição rapidamente, hein? Que tal? O cara tentando subornar, mas que isso? O nosso querido agente, ele bate na mesa ali perguntando, rapaz, se tá tentando subornar a equipe de inspeção ainda, cara. E ele diz ali, você não já foi membro da guilda, lembra? Como foi que você chegou a esse ponto, hein? E ele fechando a porta ali, saindo da sala. Enquanto o pai do Proto ali tremendo ali já. Enquanto isso, nosso outro menino ali dizendo, rapaz, ser pego por suborno não termina só em detenção, sabia? Vai descansar que amanhã você será transferido para a prisão dos despertados. E ele fecha a porta ali, saindo também, dizendo, só mantenha a cabeça baixa, tá ok? Enquanto isso, ele já emitindo aquela aura sinistra, dizendo, pai, você me paga, moleque. Enquanto isso, temos os pensamentos do nosso menino dizendo que em 15 dias ele vai sair da prisão. E temos ali a mãezinha do Prato dormindo ali, finalmente, né, um tempo de descanso ali pra menina. E nosso menino continua pensando que até lá ele precisa ficar mais forte, o mais rápido que ele puder, hein. Nisso temos a caminha do nosso menino, onde ele deixou um bilhetinho pra sua mãe, né. E ele continua pensando ali que os covis demoníacos são a sua única opção agora. E os covis demoníacos podem surgir ali em qualquer lugar, são dimensões ali paralelas, né? Como se não fosse novidade nessas obras. A pessoa ali entra em um portal que surge do nada, né? Enquanto isso, nosso menino tá caminhando entre aqueles prédios, né? Aquele prédio abandonado. E assim, né, que algum portal, algum covil é descoberto, né? A guilda costuma montar ali uma guarnição ou até um acampamento ali em torno deles para eles poderem entrar e limpar, né, esse covil demoníaco. E como todo bom covil, né, existe grandes quantidades de bestas demoníacas, minérios e vários outros tipos ali de formas ali para um despertado ali evoluir suas habilidades o mais rápido que ele puder, né? Com isso, nosso menino já tá dentro daquele prédio ali, né? Pensando que tem alguns portais que são simplesmente perigosíssimos. E ele lembra ali, né, que na sua vida passada, né, acharam ali um covil demoníaco de 5 anos atrás, que nunca foi detectado, né, e com isso só foi descoberto quando ali as bestas invadiram o mundo humano e causou um caos, né. Como nosso menino ainda é nível baixo, né, classe F, requer ali 3 despertos de classe né, para enfrentar um portal de classe F, e já um portal ali de classe E exige ali um time de 5 pessoas com 3 classes E e pelo menos 2 ali de classe D, né? E nosso menino tá tentando entrar em um portal ali sozinho, né? E o nosso prota ali abrindo aquela porta, né? Considerando a data atual, tem 90% de chance, né, daquele ser um portal demoníaco ali de classe F, né? E o prota pensa que esse será o covil mais baixo que tem no momento, né? E tá ali a entrada da dungeon não descoberta. Nisso, nosso menino põe a mão dentro ali, né, daquele portal, e nisso dá uma passagem ali, né, ele dizendo que não tem escolha, tem que ficar mais forte por conta própria ali, o mais rápido que ele puder. E nisso, ele adentra ali aquele portal, saindo direto ali uma espécie de nevasca, cara. Nosso menino ali tá no mundo completamente congelado de gelo, isso é louco. Enquanto, né, ele caminha nesse covil demoníaco, ele dá ali de cara ali, um urso gigantesco rodeado ali de esqueletos ali, com certeza eles serviram de alimento, né? Nosso menino pensa ali que aquele ali deve ser um urso ali de gelo, e com certeza é um classe E ou mais. Nosso menino dá aquela suspirada dizendo, será que ele vai ter que enfrentar isso? Enquanto isso, tem alguns passos ali chegando perto dele, e ele pensa que teve 10% de chance disso acontecer. Isso aqui, na verdade, deve ser um covil de Anki.
E na hora que ele se vira ali, há um lobo ali gigantesco ali, né? Um lobo sedento por sangue. Aí tem uma besta demoníaca de nível 9 de classe E, velho. Nisso, quando ele pula ali pra cima do Prota, o Prota já pensa que esse lobo com certeza tem um nível mais alto que ele. Mas nisso, né, nosso menino já dá aquela desviada monstra. O lobo dá aquela olhada pra ele, mas dá aquela avançada. E o nosso Prota enfia aquela espada lá, ele dentro da boca dele, né? Dando um corte, mas esse corte não foi o suficiente pra matar aquele lobo, né? E o lobo só tá olhando ali com aquele olhar congelante. E nosso menino ali não tem medo, né? Parte pra cima ali, o arremessando, partindo ao meio. E o nosso Prota olha pra aquela espada pensando que com certeza essa arma é de classe A. Estava escondido no croft daquele cara. Falei croft, ó, o cara é analfabeto. E nosso menino olhando para aquela lâmina, temos ali a informação dela. Arma classe A, lâmina Kun. Ela é forjada de uma pedra Kun e é extremamente afiada. Corta ferro como se fosse barro, cara. Que isso, aí o cara já tá cheatando demais, tá não? E com certeza essa arma vai ajudar o nosso menino bastante, né? Como ele é mais fraco que um lobo, mas a espada é mais forte que o lobo, então com certeza deve dar bastante força pro nosso menino, além de sorte, além de vigor e, é claro, ainda rouba vida e ainda tem uma perfuração de armadura, né? Quem quiser dar uma travadinha ali nas habilidades ali que essa espadinha dá. E nosso menino pensando ali, mesmo com isso, essas bestas aí, ele vai precisar de mais de 2 ou 3 golpes para poder derrotá-las, né? E nosso menino dá aquela suspirada e diz ali que tá começando a sentir falta da época que o menino era classe L, né? Né? À toa que o cara era o mais forte do mundo, né? Bom, e pro nosso menino ali subir um nível, ele vai precisar matar 20 desses lobos, né? Se vocês quiserem dar uma travada aí nessa tela aqui, muita informação. Enquanto nosso menino tá vendo ali o que ele vai fazer para subir de nível, né? Temos vários passos, vários cachorros latindo, né? Porque nesse exato momento tem vários lobos sedentos por sangue chegando em direção ao nosso menino, acompanhado do Rei Lobo sedento por sangue também de nível 4. Classe E. E nosso menino pensando que o cheiro de sangue deve ter atraído a matilha toda, né? E nosso menino olhando para aqueles lobos ali, perguntando para si mesmo se já vão começar com um ataque em grupo. Rapaz, nosso menino nem besta, nem nada, né? Já dá aquele saltozão bolado e acerta ataque crítico. Ataque crítico atrás de ataque crítico, tá? Ele acerta um, passa por outro, esquiva de um ali, dá um contra-ataque, mata mais um e vai indo, acertando ponto crítico, ponto vital, dá um contra-ataque, mais um, mais um, mais um e assim, passando um rodo em geral, rapaziada. E nisso ele só passa lá na frente, obtendo 18 presas de lobos da nuvem, porque o cara passou o serol em geral e agora ele tá de frente ali com o Rei Lobo. E o nosso menino tá assim, o nosso menino já olha, já parte pra cima, já dá vários cortes e derrota ali o lobo ali com uma certa facilidade, né? Ele ganhou ali 56 pontos de XP e abateu ali o lobo com sucesso e obteve ali um item ali daquele lobo chamado de diamante do Lobo das Neves. E nosso menino só fala, bom, com isso aqui eu já subi pro nível D. E é claro, só mostrou ali o nívelzinho do nosso menino subindo. Vocês dão aquela travadinha, né, pra dar aquela analisada. Ele tá ali olhando, né? Enquanto isso, nosso menino fala que ele matou 20 lobos ali e tá cansado. Rapaz, você matou os caras tão rápido, eu acho que você não cansou não, né? Que você tá doido. E o nosso menino catando ali as coisas no chão, dizendo que precisa arrumar uma mochila dimensional, porque ele vai ter que deixar muito drop ali, né? Porque muita coisa no chão, cara. E o nosso menino caminhando ali, né? E pensando ali com ele ali, que pra acessar covis demoníacos ali de alto nível, tem que entrar primeiro ali em um esquadrão divino altíssimo, né? É a única opção pra entrar nesses covis. E as escolas de despertados ali, né? Funciona como uma aula pioneira ali, né? De talentos pra cada um ali fazer os seus próprios times ali e tá limpando esses covis demoníacos, que é essencial. E é claro, né? Que a maioria dos alunos, né? Sonha em se formar ali com uma nota excelente, escolhida por uma guilda famosa e tal. E o Prota pensando ali, né? Pensando no seu pai, que pra uma pessoa ser expulsa, ele tem que fazer alguma coisa bem cabulosa, né? E com isso ele nunca mais pode evoluir. E como seu pai, né, cometeu um crime no passado, matando seu companheiro, ele ficou preso ali no seu rank C para sempre, proibido ele de entrar em covis demoníacos. E nosso menino ali olha pro lado, porque farmar sozinho é difícil, hein? Já tem outra alcateia de lobos ali. E nosso menino fala, então vamos, né? E ele sai correndo ali entre as florestas ali, dando vários cortes ali em várias árvores, né? Fazendo aquelas armadilhas marotas. Enquanto isso aparece mais uma cobra ali, assassina, aparece lobo. Nosso menino dá uma parada ali e fala que vai ter que terminar isso aqui o mais rápido possível. E nosso menino tá cercado, tá? Serpente das nuvens de nível 4, várias serpentes, vários reis lobos ali, você tá doido. E o Prota nessa situação, acontece uma explosão, porque, né, aquele bichão acordou. E já chegou esmagando ali um lobo. E esse é o urso do campo de gelo de nível 8, rank E. Besta demoníaca, o seu tipo ele é de nuvem, né? E seu estado está enfurecido
fora de controle, que aumenta ali o seu dano em mais 20%. O bicho tá insano, tá? Até os bichos se assustou, tá? Que o bicho sai esmagando todo mundo. E o Urso ali no seu modo enfurecido já vai com a patona dele ali pra cima, esmagando tudo, tá? Ele ataca qualquer coisa ali que tem na sua frente. E o Proto ali, né? Com esse momento de fúria do Urso, né? Ele tá aproveitando ali, passando sarrafo de geral ali, só farmando XP nas custas do nosso querido Ursão. Nosso menino pensando ali que só precisa desviar e finalizar as brechas que o Urso tá dando, né? Enquanto isso, só tá passando rodo, tá? Em geral. E nosso menino pensando que mesmo os bestas ali sendo bem fortes, são bastante burras, né? Então vai dar pra farmar bastante, hein? E nosso menino já aproveitando, né? Enquanto aquele urso ali tá gastando a energia dele, nosso menino tá dando só aquela descansada pra farmar mais XP, né? Só nos momentos certos, então nosso menino vai cansar muito, né? Só precisa dar ali o seu último golpe. E ele só continua, tá? Nisso tem mais bestas chegando, tá? Você tá doido, aqui tá cheio. Nosso menino ali só olhando pra eles, dá aquela furada ali no gelo. Enquanto isso, os monstros estão avançando ali pra cima do nosso menino. E ele fala, então, quer dizer então que vocês vão descer agora. E simplesmente parte aquele gelo ali, derrubando todo mundo, cara. Todo mundo não, né? Quase todo mundo. Fazendo ali um vão gigantesco, matando milhares ali de monstros ali desse covil. E nosso menino ali acabou de subir pro nível 7, hein? Só com esse hit QI, buraco aí de Minecraft. E nosso menino caminhando ali, né? Pensando que a maioria já foi, então só falta esses aqui, né? Nosso menino fala que vai usar sua energia restante ali pra acabar com isso o mais rápido possível. Esse vai ser o jeito mais rápido dele upar de nível, né? E nisso, nosso menino acabou de ganhar um título ali, 1 contra 100. Enquanto o nosso menino enfrentar vários inimigos ali, né? Ele vai ter os seus atributos ali todos aumentados em mais 10, né? Então quer dizer que o menino é solo level. Lá, você é doido. E o nosso menino pensando que desde o começo tem alguma coisa o incomodando, porque todo covil demoníaco, sem exceções, sempre tem ali um boss final, né? E nosso menino enfrenta ali aqueles lobos ali, aquele ursão. Nosso menino pensa que um covil de rank E, o boss deveria ser do tipo Rei Leão brutal, de rank E ali, nível 10. Que esse carinha aqui tá meio esquisito. E ele se pergunta ali por que ele ainda não apareceu, né? Então quer dizer que o boss, na verdade, não é esse ursão, hein? Nisso, os meninosãos ali já estão indo pra cima do nosso menino, daqueles rugidos monstro. Mas antes disso, nosso menino vira pro lado e ele sente um tipo de magia de gelo em direção a eles. E ele pensa ali o que tá acontecendo. Ele dá aquele passo rápido pra trás. E ele pensa que alguém tava esperando o momento certo pra atacar nosso menino. Enquanto isso, aquela magia de gelo simplesmente engloba ali todo mundo. Aqueles ossos, aqueles lobos. Com certeza deve ser algum boss inteligente. E nosso menino já parte ali pra cima ali, daquele morro tentando fugir mais, né? O gelo conseguiu pegar o nosso menino, cara. Um gelo com uma armadilha ali. Pegou ali as partes das pernas do nosso menino. Quando o nosso menino tá sendo congelado ali quase que por completo, ele olha ali pra cima ali com a cara meio de braveza, porque nesse momento ele temos algumas patas ali, um rabinho ali, então quer dizer que não é humano. E o Prota com certeza nos seus pensamentos pensa que ele tá lascado, hein? Porque é um boss com consciência. E tá ali um tipo de um rei macaco rodeado de vários macacos demoníacos ali. E esse é o feiticeiro demoníaco do tipo nuvem, o boss do domínio demoníaco. Seu título é Senhor da Floresta Gélida. E nosso menino olhando pra aquela cena ali, enquanto isso, esse macacão aí tá dando aquele sorrisão, com um olhar demoníaco insano, tá? E nosso menino tá ali sendo congelado. E nisso, o covil oculto tem seu nome revelado. Covil demoníaco oculto, cume congelado. Um covil ali de nível E, sendo um covil especial por conter um boss com consciência. E o nível desse covil está no nível perigosíssimo, alcançando o nível alto. E nesse momento ali, o Proto tá completamente congelado, enquanto o feiticeiro desse covil está olhando ali pra ele, né? E o Proto pensa que está completamente congelado agora, né? E se ele continuar assim, o seu corpo vai acabar perdendo todo o calor e vai vir a falecer, né? Claro. Nisso, esse feiticeiro macacão aí aponta o seu dedo, mandando seus soldados atacar o nosso menino. E nisso, aqueles dois macacões ali vão pra cima do nosso menino macacões. Você é louco. E o nosso menino pensando aí que essa vai ser sua única chance, enquanto aquele monstro ali ataca o nosso menino, quebrando o gelo ali, ele ativa ali o seu bloquear, junto com a percepção da matéria, né, que aluna 100% do dano e pode até refleti-lo, e nisso ele ataca ali aquele maluco ali, simplesmente o destruindo, né. E pra ter bloqueado, né, esse ataque aí, o nosso menino teve que usar quase toda a sua energia, né, ele chega a tá ofegante, e o Prota pensa ali que esse boss aí feiticeiro vai levar um tempo, né, pra conjurar outra magia tão poderosa como essa de gelo, e ele disse que tem que derrotar eles o quanto antes.
Enquanto, né, o macacão ali só tá dando aquele sorrisão maroto. E quando ele fecha sua mão ali, ele desfaz aquele congelamento. Todos os monstros ali são descongelados. E nosso menino com sua espadinha ali já fica com a cara de espanto, né? Porque o urso do campo de gelo ali tá descongelado olhando pra ele com a sede de sangue insana. E o Pro tá assustado, né, com aquele monstro ali. Pensa que com o vigor que lhe resta ali, ele só pode lidar com aqueles dois macacos, né? Não com o boss, né? O boss não, o semi-boss. E ainda por cima tem aquele feiticeiro ali do tipo nuvem, o Senhor da Floresta Congelada, que é nível 11. E ainda vai ter que enfrentar um urso de gelo de nível 8. E vários subordinados ali com níveis bem altos. E o nosso menino pensando, se aparecer mais assim, ele tá lascado. Nisso, um dos macacos ali já dá um salto pra cima do nosso menino, com aquela marretona ali, o nosso menino consegue se defender. E pensando ali que suas chances de vitória são quase zero. Nisso, o outro macacão ali também vai pra cima, nosso menino ali já se espanta, que ele dá-lhe uma marreteirada ali, mas o nosso menino consegue dar aquela desviada. E nosso menino pensa que não adianta fazer muito esforço, porque ele já tá quase se esgotando, né? E nisso, o som parte pra cima, ele dá-lhe uma patada ali, né? Mas nosso menino consegue desviar novamente, dando um impulso ali pra trás. E nosso menino pensando que esse ambiente aqui está completamente frio e sua energia ali tá quase se esgotando, né? E na frente do nosso menino tá vários monstros, incluindo o boss desse covil. E nisso, aquele feiticeiro macacudo ali dá um hehe, que com certeza ele consegue falar, né? Ele tá com a cara ali insana e lança sua magia tempestade de gelo pra cima do nosso menino. E nosso menino, sem entender nada, pensa que como assim a habilidade dele recarrega tão rápido assim? E nosso menino com essa cara de espanto ali, pensa ali que na sua vida passada ele enfrentou todo tipo de situação difícil. E através desses desafios que ele enfrentava, ele desenvolveu uma percepção para reconhecer a oportunidade. E pensando por esse lado, agora, ele só tem duas opções. A primeira opção do nosso menino é ficar ali e continuar lutando até o seu vigor chegar no limite. Enquanto isso, aquela magia tá chegando perto. E olhando para aquela magia chegando cada vez mais perto, ele pensa que sua sobrevivência é quase zero, enfrentando todos aqueles monstros ali de nível alto. E sua segunda opção, né, ele pegando, dando aquela corridinha, é simplesmente se jogar do abismo, enquanto aquela magia de gelo conseguiu pegar um pouquinho do seu pé, né, ou congelando completamente. Mas nisso, a sustentação ali não foi tão grande e nosso menino despenca, rapaziada, daquele penhasco gigantesco em direção ao chão. Enquanto isso, lá na casa do nosso menino, a mãezinha do nosso menino, ele tá pensando, será que ele tá dormindo até tarde? Só porque hoje é final de semana? E nisso, ela entra ali no quarto, olha ali pra cama, dá uma assustada, né, que tem uma cartinha ali. E hoje são dia 23 de maio, sábado, às 10 da manhã, na casa do nosso menino. E a mãe do nosso menino ali pega aquela carta ali, lendo, né? Aquela carta que nosso menino deixou dizendo que foi dormir na casa de um amigo ali, né? Não precisa se preocupar com ele, mas a gente sabe onde é que o nosso menino tá, né? E a mãe do nosso menino, que não é besta nem nada, né? Pensando ali que tem algo de estranho, né? Se ele fosse mesmo na casa de um amigo, ele teria avisado pessoalmente, né? Em vez de deixar um bilhete, né? E ela pensando ali, o que está acontecendo com o meu pequeno Yu? E ela pensa que desde que ele chegou ontem na casa dela, parecia uma pessoa completamente diferente. Enquanto isso, quando a ponte de gelo ali se quebrou, quase 100 bestas demoníacas ali caíram junto com o nosso menino, penhasco abaixo. E tá nosso menino ali segurando no espinho ali pra não ser levado pela enxurrada, cuspindo sangue, cara. E mesmo nosso menino caindo ali daquele penhasco, ele conseguiu subir 3 níveis, né? Por causa daquelas bestas demoníacas ali que caíram junto com ele. E nosso menino pensa que então quer dizer que cerca de 60 bestas ali foram eliminadas. E pelo jeito de 40 delas sobreviveram a essa queda, né? Lá nesse fundo do penhasco. E nosso menino pensando ali que antes de pular, ele falou, nossa, tem um rio, então com certeza vai dar certo, né? E a sua segunda opção era a sua única chance de sobreviver. E ele simplesmente pulou, né? Congelamento ali dele. E quase morreu, hein? E nosso menino, ele tá com vários status negativos, né? Hipotermia, sangramento e enfraquecido também. Nosso menino tá quase indo de arrasta, hein? E além disso, né? Cair daquela altura ali causou muito dano no seu corpo. E nosso menino pensando, será que ele vai morrer? E tá ali, sangramento, hipotermia, nosso menino tá com a cara toda lascada. E nosso menino pensa, né, que chegou ao seu limite. E então, deixa o like. Fui!